Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando aqui pela TV Diário no programa Mercado e Desenvolvimento. Nós estamos conversando com Henrique Bueno. Henrique Bueno é mestre em Psicologia Positiva e Psicologia do Coach, é fundador e CEO do Houbin Institute no Brasil e em Portugal, que vem de um braço nos Estados Unidos. Henrique Bueno é palestrante internacional. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta no ar para o Henrique Bueno. A pergunta foi o seguinte: como é que eu posso dizer que eu vou chegar à felicidade? Ou como é que eu posso me considerar uma pessoa feliz se eu tenho um problema, se eu tenho desafios, se eu tenho metas para bater, se eu tenho um aborrecimento na minha vida pessoal e na minha vida profissional? E aí, Henrique, como é que chega à felicidade a gente tendo problema? Felicidade significa dizer que eu não tenho problemas? Seria tão bom, né, Jurani? Seria tão bom. Mas esse é o primeiro passo para a gente começar a construir uma vida mais feliz, é a gente vencer alguns mitos que a gente carrega, né? Enquanto a gente continuar acreditando que uma vida mais feliz é uma vida onde eu paro de ter problemas e eu cheguei naquele lugar mágico onde eu finalmente posso ser feliz, e muita gente vive isso. Eu vivia isso. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu dizia para todo mundo, Jurani, que agora que eu sou jovem, que eu tenho energia, eu vou ralar bastante. E eu sempre lembrava da minha avó fazendo furo em lata de óleo para ralar mandioca, ralar abobrinha. Eu vou ralar bastante, porque um dia eu vou guardar um dinheiro, vou comprar um sítio, aí eu vou viver em paz, aí eu vou ser feliz. A gente carrega isso muito dentro de nós, essa ilusão do lugar mais feliz. E, Jurani, eu fiz isso. Eu guardei um dinheiro. Eu não comprei um sítio, não. Eu comprei um sítio na Joia do Paraná, cidadezinha de Antonina, no meio da Mata Atlântica. E eu me lembro, Jurani, eu fui negociar a construção da minha casa numa loja de materiais de construção da cidade e conheci o seu Gerson, o dono da loja. E eu descobri depois que, além de dono de loja, ele era um filósofo. Porque ele me disse o seguinte: quando eu comecei a negociar com ele, ele falou: Henrique, que bacana, você comprou um sítio. Você sabe que esse sítio vai te dar duas alegrias, né? Essa agora que você comprou e a próxima quando você vender. E quando eu saí da loja, eu achei que ele estava completamente biruta. Que eu só via a grama verde do meu sítio, eu só via a Mata Atlântica do lado, eu só via passarinho voando. 3 semanas depois, Jurani, em vez de grama, eu via minha roçadeira que não parava de quebrar. Em vez de Mata Atlântica, eu via a revoada de pernilongo que saía dessa Mata Atlântica. E em vez de passarinho, eu via cocô de passarinho no terraço. O ser humano se acostuma com pessoas e coisas, ou seja, esse lugar mágico nunca vai existir. Só existem 2 tipos de pessoas, Jurani, que não passam pelos altos e baixos da vida. Os mortos e os psicopatas. Todos nós passamos por problemas. E coisas ruins acontecem com pessoas boas o dia inteiro. A primeira coisa que eu preciso fazer para ver uma vida mais feliz é parar de acreditar nessa história da carochinha, do lugar fantástico, mágico, onde tudo vai ser perfeito, e começar a construir uma vida mais madura, onde eu lido com a realidade como ela é e aprendo a perceber que existe mais. E com este mais, eu começo a assumir o controle. Ao invés de reagir à vida, eu começo a fazer escolhas mais positivas e construtivas. Em outras palavras, quando eu apenas olho para os problemas, eu tenho um ciclo de ruminação, fico simplesmente reagindo de um jeito habitual que eu reajo às coisas. Quando eu começo a perceber que existe mais, eu estou vendo o problema aqui, mas eu consigo ver a graça, a beleza de outras coisas ao meu redor, e com isso eu consigo fazer escolhas melhores e agir melhor. Uma vida mais feliz, na minha visão, Jurani, isso não está em nenhum artigo científico que eu li, mas é a minha interpretação. Uma vida mais feliz é uma vida mais madura, onde eu lido com a realidade como ela é, mas saio da armadilha do ou. Ou eu chego nesse lugar, ou eu tenho esse cargo, ou eu tenho esse parceiro, ou eu tenho esse chefe, ou eu nunca vou ser feliz, e eu abraço a magia do e. Eu posso viver as dificuldades da vida, eu tenho 3 filhos para cuidar, eu tenho conta para pagar, eu tenho um trabalho difícil para enfrentar, e eu vejo a magia, a beleza da vida, e eu consigo, mesmo enfrentando dificuldades, respirar fundo e fazer uma escolha positiva e construtiva na maior parte das vezes. E quando eu erro, eu também consigo escolher esse erro como uma fonte de aprendizagem. Então, é essa capacidade de viver as dificuldades da vida fazendo escolhas melhores. E esse lugar feliz nunca vai existir, mas eu posso, todo dia, escolher ser 1% mais feliz. O próprio livro do Tal Ben-Shahar, que está aí atrás de você, diz: seja mais feliz. Porque, segundo o Tal Ben-Shahar, eu adoro essa expressão, felicidade como um ponto é uma lenda.
mas eu posso ter como uma linha, como uma crescente. Todo dia eu posso escolher ser 1% mais feliz do que eu fui ontem, né? Então é uma caminhada infinita e é para a vida inteira. Henrique, você falou uma frase, na verdade, você falou duas palavras dentro de uma frase que eu achei sensacional. Magia do erro. Na verdade, três, né? Magia do erro, três, né? E eu queria que você falasse sobre isso, levando para o lado de construir um ambiente de mais segurança no trabalho e também na nossa casa, podemos assim dizer. Como é que eu posso fazer um link em magia do erro, construindo um ambiente de mais segurança na empresa? E o que leva esse ambiente de mais segurança na empresa? Uhum. Johnny, é tão interessante, né? Eu tenho 3 filhos pequenos, né? E o meu caçula aprendeu a andar faz 3 anos. Eu morro de saudade daquela época onde ele estava engatinhando, ele começava a levantar, segurando em tudo, puxando a nossa perna, e aí caía no chão. Imagina se quando ele estava começando a andar, na primeira tentativa de levantar dele, aquele passinho, eu olhasse para ele, ele caísse no chão. Joaquim, que coisa mais ridícula, Joaquim. Não consegue nem ficar de pé, menino. Ele tentasse levantar de novo, caísse. Ô, Joaquim, como é que pode? Sua perna é para andar, como é que você cai e não consegue? O que a gente faz ao invés disso? A gente celebra cada tentativa. A gente ri, tira foto, chama a família inteira para visitar, para ver ele errar e errar e errar. E errar ridiculamente 300 vezes, até ele conseguir dar um passo. E a gente está lá filmando, né? A única forma de aprender na vida é errando. Errando é o processo primário de aprendizagem. A gente cresce, amadurece e aprende errando. Só que em algum momento a gente enfia na cabeça que ser bom, que ter sucesso, é ter resposta. Aí a gente perde a curiosidade, a gente para de fazer pergunta e a gente começa a se comportar como dono da verdade. A gente para de aprender. A gente começa a ter medo de perguntar. A gente para de aprender. A gente começa como chefe a achar que para eu manter meu emprego e minha posição, eu preciso ter resposta para tudo. Então, eu começo às vezes a humilhar, a ofender ou a menosprezar as sugestões do meu time, porque eu quero ter a resposta, eu quero ser o dono da razão. Quando a gente começa a fazer isso, a gente simplesmente bloqueia aprendizagem, criatividade, desenvolvimento. E a gente faz isso de uma forma completamente instintiva. Por quê? Porque a gente cresceu culturalmente aprendendo que errar é feio. Agora, Henrique, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria trazer um assunto aqui, puxar um assunto com você, que é justamente, às vezes, passa a sensação que tem uma porta de vidro entre quem dirige e quem é colaborador. Ou, às vezes, essa porta de vidro ela pode ser enxergada imaginariamente entre um colega de trabalho e outro colega de trabalho. Porque, muitas vezes, as pessoas colocam essa porta de vidro imaginária entre ela e outra pessoa e bloqueiam o outro lado. Leva a pessoa a ficar com aquela sensação que não pode se aproximar, até mesmo para uma coisa que muita gente acha que é simples e não é, como, por exemplo, dar uma sugestão. Bruni, você sabe melhor do que ninguém, né? Não existe melhor preditor de felicidade e bem-estar do que os nossos relacionamentos, construídos com nós mesmos e com os outros. Isso não é diferente para o trabalho, né? O maior preditor de bem-estar, de satisfação, de felicidade com o trabalho são os relacionamentos construídos na empresa. Para você ter uma ideia, na Gallup, que é uma grande instituição, ela mede o bem-estar, a satisfação no trabalho, e ela tem uma pergunta que durante muito tempo ninguém entendia, e ela continua fazendo. A pergunta é, você considera que você tem um melhor amigo no trabalho? Não é um amigo, não. É um melhor amigo no trabalho? Bacana. E ficou comprovado que a pessoa que responde que sim, que tem o melhor amigo no trabalho, são as mais engajadas, as que mais sugerem para familiares e amigos irem para trabalhar na empresa. Quanto mais você tem relações fortes, firmes no trabalho, mais você não quer sair. Amei a aula. Não foi uma entrevista, não foi um programa. Foi uma aula de bem-estar e felicidade. Muito obrigado por você ter participado aqui do programa Mercado e Desenvolvimento pela nossa querida TV Diário. Um prazer estar com vocês. Obrigado. Gente, com Henrique Bueno, palestrante internacional, especialista em bem-estar e felicidade, nós estamos concluindo o programa de hoje, Mercado e Desenvolvimento pela TV Diário. Nos encontramos na próxima semana. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.